Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus irmãos, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui nessa tarde, a terceira mensagem, ela está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, cujo tema: não podemos ignorar as experiências vividas pelos israelitas no deserto. E é uma pergunta: quais experiências? Nós vamos abordar esse tema aqui, pessoal. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra é Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. Não mureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação a ser humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Pessoal, não podemos ignorar as experiências vividas pelos israelitas no deserto. Quais as experiências? Nós vamos abordar aqui isso, pessoal. De que maneira os irmãos vão receber essa palavra? Por que essa palavra que nós não escolhemos a dedo? Nós temos falado que quem nos orienta é o Senhor aqui nesse canal. Vamos ver então como que essa palavra chega até você. Como se comportar à medida que situações em série se levantarem? Já pensou nisso? Está acontecendo com você? Hoje eu estava bem tranquilo, um dia abençoado, quando de repente veio uma série de situações criadas sem nenhum fundamento. Confesso que por instantes fiquei um tanto perplexo. Mas ao anoitecer, o Senhor trouxe a mim essa palavra: não veio sobre vós tentação ser humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, meu amigo ou amiga, se você tem vivido volta e meia com pessoas, situações se levantando para te entristecer, para te humilhar, ou até mesmo com acusações sem fundamento, o conselho do Senhor é não reagir à altura, pois isto é a estratégia de Satanás. Então fique em silêncio, entregue as situações nas mãos de Deus, pois Ele lá de cima está contemplando tudo. E no momento certo, a vitória e o livramento virão da parte do Senhor. Correto, pessoal? Dessa forma, então, o Senhor nos traz essa palavra de Coríntios. Não podemos ignorar a experiência vivida pelos israelitas no deserto. Quais as experiências? Veja bem. Ora, irmão, não quero que sejais, que ignoreis, ou em outra palavra fala assim: não quero que sejais ignorantes, que nossos pais, fala lá, não podemos ignorar, né? Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos debaixo, passaram pelo mar. Então Paulo aqui, o apóstolo, está fazendo a menção lá de Êxodo, correto, pessoal? Lá no Velho Testamento, quando os pais passaram o quê? Debaixo da nuvem e debaixo do mar. Passaram debaixo da nuvem por quê? Porque quando o povo caminhava no deserto ali, Deus mandava nuvem escura, uma nuvem grossa, aquela nuvem como nuvem de chuva, entendo, né? Que protegia o povo daquele sol causticante ali no deserto. E quando ele fala que passaram no mar, ele está falando que do Mar Vermelho, né? Que o povo estava saindo do Egito por ordem de Deus, Moisés no comando, Faraó. Quando Israel se revoltou
o faraó se revoltou, mandou o exército atrás, e o povo estava caminhando a pé, desarmado, só com as coisas, os afazeres dele, o povo vinha o exército atrás armado, ia ser uma liquidação, uma destruição total, mas Deus fez o que? Abriu o mar. Se não fosse subir lá, o povo estava liquidado. Deus abriu o mar para o povo passar, o povo passou todo pelo mar, diz que quantidade grande, milhões de pessoas, grande quantidade de pessoas, segundo estudiosos, e o exército foi atrás, Deus deixou, permitiu, e eles, o povo passou no meio do mar em terra seca, e o exército faraó ficou atrás, e Deus soltou de novo o mar, e o mar caiu, derramou ali, afogou ali, todo o exército de faraó foi profundar ali, debaixo ali do mar, pessoal. Foi uma grande experiência, tremenda ali para o povo de Deus, pessoal. E continuando aqui, ele fala assim, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Que comida espiritual? Aí eu falei aqui, né? Não podemos ignorar a experiência vivida pelos israelitas no deserto. Quais a experiência? Está aqui, ó. Eu falei do mar, falei da nuvem, e agora? Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Que comida espiritual? A Bíblia está clara, você pode ler lá, Êxodo, Levítico, fala, né? Os 5 livros da Bíblia falam sobre a experiência do povo de Israel no deserto, e quando o povo estava ali sem comida, Deus mandava um maná pela parte da manhã e pela parte da tarde. O povo podia se alimentar daquele maná que era como um bolo de mel, diz a Bíblia. Eles comiam ali e a comida deles, mas disse que era espiritual. Por que era espiritual? Não era material, não se alimentar? Sim. Por que espiritual? Que vinha de Deus, vinha do céu. Por quê? Porque era profético. Aquele maná, que até no Novo Testamento fala do pão do céu, aquele maná tipificava Jesus, que mais tarde ele vem e fala, eu sou o pão, o verdadeiro pão quem vos dá não é Moisés, sou eu. O verdadeiro pão quem vos dá é Deus, quando falou que Deus deu Jesus para salvar o povo. Então o verdadeiro pão era Jesus Cristo, aquele maná apontava para Jesus Cristo, pessoal. Por isso está dizendo aqui que eles comiam a comida espiritual, porque era um pão que veio do céu, que tipificava a pessoa de Jesus Cristo, que veio mais na frente como pão, como ele mesmo se apresentou como pão da vida, pessoal. Olha que coisa linda a palavra de Deus. E dando sequência aqui, e todos bebiam da bebida espiritual. Por que bebida espiritual? Por quê? Quando o povo estava sedento por água, estava padecendo, Moisés, Deus falou que era apenas para ele falar a rocha. E ele falou, em outra ocasião, era para ele tocar na rocha com a vara, e ele feria a rocha com a vara, e dali saiu água. Água para beber mesmo, água material, igual você bebe hoje. Por que era espiritual? Porque aquela água apontava para Jesus, que veio e se apresentou, como ela falou, mulher samaritana, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Então, mulher samaritana, você não vai precisar voltar mais no poço, você vai ter bebida para sempre. E ela não estava entendendo, depois ele explicou para ela. Certo, pessoal? Então, a bebida que eles bebiam espiritual, por isso, era água só da rocha, porém era profética, era uma água diferenciada, que ninguém bebeu, só Israel. Foi fruto de um milagre de Deus, para sustentar eles. Por isso que era bebida espiritual. E sustentava também, que trazia alegria para eles ali. Aquela água que saía da rocha, que Moisés ali fez aparecer através da palavra de Deus na vida de Moisés, pessoal. Dando sequência aqui, há outra coisa também sobre a bebida espiritual. Enquanto eu preparava, o Senhor me trouxe mais uma palavra para te entregar, que talvez você não ouviu ainda. Por isso que eu digo, você ouviu coisa aqui que você não ouve em qualquer lugar. Lembra que a palavra de Jesus, a palavra de Deus, fala lá no Evangelho, eu não sei se eu anotei, João 19:34, depois você confere lá. Vou ler aqui, né? É melhor ler logo para você não precisar buscar lá, sempre se você quiser, mas você já vai ter aqui na mão essa palavra, ó. Olha que diz 19, João, olha que palavra maravilhosa, pessoal, 19:34. 33. Mas vindo Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Tudo isso profético, pessoal. Tudo que aconteceu em Jesus foi profético, tem um sentido aqui. Quando o soldado furou Jesus com a lança, diz a Bíblia, e logo saiu sangue e água. Por que sangue e água? Por que, pessoal? Por quê? Está dizendo aqui, porque bebida espiritual que o seguia e a pedra era Cristo.
Por quê? A bebida espiritual, porque o sangue, porque quando furou Jesus na lança ali, saiu sangue e água? Porque o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado, pessoal. É o sangue que nos purifica. Você tem que aprender a clamar pelo sangue de Jesus, porque ele purifica pelo pecado. Isso não é um ritual, isso não é um costume, isso é a verdade. Quando ele derramou na cruz ali o seu sangue, ele purifica os seus pecados. Mas ele estava derramando o seu espírito ali. Quando você clama por esse sangue, você tem um perdão e purificação dos seus pecados, pessoal. E por que a água? Porque a água, ela fala de quê, pessoal? É a palavra que limpa também, nos purifica e que mata a nossa sede espiritual. Por isso que quando furou Jesus, saiu sangue e água. O sangue que purifica, que perdoa o pecado, e a água que nos traz o refrigério, que é a palavra dele, que nos traz alívio, que nos renova. É por isso que Paulo fala que beberam de uma bebida espiritual. E ele fala, essa pedra é Cristo. Apontando já, olha o que é a palavra, lá no Evangelho de João, quando eu li com você. Que quando furaram Jesus, saiu sangue e água, pessoal. Tá certo? Vamos lá, seguindo aqui. Mais importante aqui. E não vos façais, pois idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. Quando isso? Quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas da lei, quando ele desceu, o povo estava em festa e estava idolatrando. Comeram e beberam ali e se levantaram para quê? Para folgar, para se alegrar, para festejar. E Deus chama ele de quê? De idólatra. Ele estava idolatrando o bezerro de ouro que Moisés, que Arão jogou aqueles apetrechos ali, aquelas coisas ali de ouro deles ali, aquelas cordões, aquelas coisas de ouro que tinha ali nas mãos, e formou um bezerro e começaram a adorar. E a palavra diz aqui que ele estava idolatrando, cometendo idolatria, pessoal. Certo? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram. Aqui, antes falar, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Quando estavam blasfemando, tentando ir desafiando Moisés ali, o Senhor falou, o Senhor mandou serpentes ali que picavam o povo e eles morriam. Se não fosse Moisés interceder, talvez mataria todos os israelitas ali. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mandou levantar uma arte de metal que fala lá no Evangelho de João, e eles olhavam para aquela arte de metal e eram curados da picada da serpente. Por isso que não morreu todos os israelitas ali, pessoal. São experiências que eu falei, né? Não podemos ignorar as experiências vividas pelos israelitas no deserto. Que experiência? Qual a experiência? Essa que eu estou te falando aqui, pessoal. Estamos chegando ao próximo final da mensagem. E Paulo fala o que também? Aquele, pois, que cuida está de pé, olha que não cai. Né? Aquele está de pé, você está de pé, cuidado para não cair, vigia. Todas essas coisas que eu falei aqui, para nós estarmos atentos. Aquilo que o Senhor com Israel é lição para nós, para não cairmos nos mesmos erros que eles caíram, pessoal. Tá bom? E ele termina aqui, Paulo dizendo que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos tentará, deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação te dará também o escape, para que a possais suportar. Então, a tentação tem um limite, não fica muito assustado, porque Deus só nos deixa tentar só dentro do limite. Não vai ser assim nossas forças, que o Senhor vai dar o escape, que possamos suportar essa tentação ou essa provação, pessoal. Amém? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos ajuda aí. Compartilha aí, faz um comentário seu, deixa o like, o sininho das notificações é importante, a opção todas, para que você possa receber no devido tempo, quando Deus quiser. Em tese, você deve receber todos os vídeos. Aliás, você me dá um retorno lá no WhatsApp. Se você está recebendo, cara, estou recebendo os vídeos seus, não estou recebendo, fala lá. Quais que você recebe, quais que você não recebe. Tá? Isso é bom para a gente ficar atento e saber trabalhar em cima disso aí. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde.